Oi, gente, estou hoje aqui mais uma vez com o Kazu. Olá. E com o Gabriel. Presente. E hoje a gente vai bater um papo sobre arquitetura de interiores. Vamos lá? Vamos lá! Começar Ok. pelo óbvio. Qual que é a primeira pergunta? O que é arquitetura de interiores, Kazu? Eu passo. Repasso. Vamos pagar. Torta na cara. Todos nós sabemos, né? Vamos pro próximo? Mas a arquitetura de interiores, o projeto do espaço interno, né? O uso do espaço interno está dentro da arquitetura de interiores, mas é importante conceituar o que é, né? Que não é simplesmente colocar um sofá e uma TV. Existe uma certa complexidade nisso tudo, né? Mas não muito. Não, tem que escolher a cor da parede. Eu acho que tem a ver com... O Gabriel até comentou. Eu agora comentei? complicou, né? Mas Ah, sobre... Que é a menor escala das arquiteturas. Fui né? eu que falei isso? não, fui Não, eu. foi o Gabriel. Não foi? Fui eu. Foi o Gabriel. Ah, eu lembro que ele falou. Mas era uma ideia minha. Quando é que ela sai? Enfim. Mas desenvolva. Eu só, assim, puxei a... A briga. Não, porque é isso que eu tava falando, né? Não, é a menor das escalas, né? Da arquitetura. Você pensar em urbanismo, paisagismo, desenho urbano, e isso entra na casa, e aí entra dentro da casa, ou do comércio e tal. E ela também tem a sua complexidade de projeto, complexidade de execução, e que tem uma relevância muito grande na vida das pessoas, porque é onde elas vão morar, ou onde elas vão trabalhar. Então é onde elas vão passar a maior parte do tempo. Eu acho assim que por mais que uma casa, quando a gente desenvolve o projeto como projeto de arquitetura mesmo, pensar no espaço externo, a estética, a fachada, inevitavelmente você também pensa interno. Mas a parte interna de resolução, de layout, de distribuição, de desenho de móveis, de adaptação à ergonomia e tal, isso eu acho que tem muito a ver com a arquitetura de interiores, que é aí que você desenvolve mesmo o usuário. Né? E o layout que você faz para qualquer edifício que você esteja fazendo arquitetura do edifício, já faz parte da arquitetura de interiores, né? Então, qualquer edifício que você venha fazer na vida, você vai ter que pensar o que cabe em cada ambiente, né? Você não pode fazer um ambiente com medidas burras, um quarto onde não cabe a cama, ou uma sala de estar onde a TV fica grudada no cara. Guarda-roupa que tapa a janela. Então, e acontece várias vezes. Então, ela faz parte do arquiteto, mesmo faz parte do dia a dia, até mesmo do arquiteto que não trabalha com arquitetura de interiores, né? Vou falar diferente. Todo arquiteto trabalha com arquitetura de interiores. É isso. Alguns não detalham a arquitetura de interiores. Mas tá no dia a dia de todos os escritórios, assim. Você pensar exatamente nessa escala do usuário do dia a dia, da rotina do que você vive, assim. Toda obra de reforma, por exemplo, precisa ter um arquiteto. Né? E você pensa assim, como que não é importante ter um arquiteto, ou que o arquiteto tenha essa formação também, mas você pensar, a quebra de uma parede, a mudança de um layout, a mudança de circulações, e quantas coisas tem, assim, que são relevantes para a arquitetura e para a vida das pessoas, né? Por exemplo, a questão de iluminação, como que isso não faz diferença, né? Sim. A questão da parte acústica, da ergonomia que eu já falei, mas assim, tem várias questões que são realmente muito relevantes para o dia a dia das pessoas. Assim. Então, realmente, você pega a escala do cliente, ali, a escala do usuário, então a importância que é de ter aquele espaço, ter recebido um projeto, ter entendido a necessidade do cliente, o dia a dia, a rotina, para chegar naquele ponto, assim, é muito simplista você pensar que é só colocar uma mesa, colocar um sofá e colocar uma TV que Exato. a pessoa vive, né? Inclusive só resolver o layout para ela, não é só isso. Não é só isso, exatamente, né? Quanto mais pensada é a arquitetura de interiores, melhor é a vida daquela pessoa na rotina, ali, do dia a dia, né? Uma cozinha, onde que está o posicionamento daquelas gavetas, qual que é a tua lógica de cozinhar, a bancada, o espaço que você tem para aquilo. Quando você chega com a compra, por onde você sabe, como é que você vai conseguir arrumar aquilo, organizar.
tem um puta raciocínio atrás daquilo, assim, sabe? É porque tem muito a questão de simplificar porque considera como se fosse decoração. Quando eu falar assim de decoração, eu faço essa diferenciação entre a decoração e a arquitetura de interiores mesmo. Pode ser só no nome, assim, mas pra mim, a decoração parece aquele negócio assim, tipo, enfeitar a árvore de Natal, assim, né? Você tem a árvore de Natal crua, você vai lá e coloca um monte de parafernália nela. Pra mim, a decoração, quando eu ouço falar, assim, pode até não ser a intenção da pessoa que tá falando, mas parece uma maquiagem, assim, sabe? Tipo, pinta tudo uma cor, põe um quadrinho lá e tá bom. E a arquitetura de interiores, como eu entendo, não, é isso que a gente tá discutindo agora, né? É ou aquele pensamento que tem atrás do dia a dia da vivência ali naquele lugar, né? Eu viria até um pouco além, assim. Eu acho que a decoração complementa a arquitetura de interiores. Isso, É um certo molho ali que vai, né? Que eu acho que Complementa. pode ser assim, como se fosse uma evolução final, porque nem todo arquiteto de arquitetura de interiores precisa chegar nessa fase de decoração. Verdade. Que eu acho assim, até a escolha, parece brincadeira, mas escolher as cores não é simplesmente, não é aleatório também. Existe uma série de fatores que Feng influenciam. Shui, né? Feng Shui. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, se você vai lá e, assim, a combinação de cores, tem até um site muito bom, que é Cooler Adobe Cooler, que você faz a combinação. E aí tem, por exemplo, a tríade, que é a combinação de 3 cores. E aí existe uma fórmula que garante que essas 3 cores mantenham em harmonia. Ou, por exemplo, cores opostas, quais são dentro do círculo de cores. E existem cores também que vão te influenciar no sentido de que, regra Cooler, simples, tipo cooler de cerveja, assim? K. Color.adobe.com. Mas tem a ver com, por exemplo, é muito específico, mas a escolha de cores. Será que a cor vermelha realmente aumenta a sensação de fome ou deixa as pessoas mais vibrantes? Ansiedade Né? e tal. E eu acho que isso tem Tem a ver, influência. né? Então, dependendo do tipo de ambiente que você propõe, existe um determinado tipo de cor que talvez ajudaria ou auxiliaria na função que você quer dar. Sim. Assim como tem cor que vai atrapalhar. Não é simplesmente só escolher ou achar que. Não, tem uma ciência. Legal o site, gente, ó, recomendo, bonitinho, tem uma roda aqui, você fica brincando, mudando as cores, bonitinho. Que uma outra coisa também, assim, que eu vejo que hoje em dia, dificilmente na cidade, o cara vai morar numa casa feita por um arquiteto especialmente para ele. Nas grandes cidades, a maior parte das pessoas mora em apartamentos. Então, apartamento é aquele negócio, é uma casa padrão, ela não é personalizada para ninguém. É uma casa padrão, repetida várias vezes, empilhada um em cima do outro. Eu acho que a arquitetura de interiores tem o papel também de personalizar a casa para cada um. Eu acho que todas as pessoas têm essa necessidade, assim, acho que é natural do ser humano querer uma coisa só para ele, sabe? Para ele dizer que o dele é especial, para dizer que o dele é melhor, para dizer que o dele foi feito para ele, né? Então, mesmo sem ajuda de arquiteto, as várias famílias dentro de um mesmo edifício, onde todos os apartamentos são iguais, arranjam formas diferentes de usar o mesmo espaço. Então, eu acho que o trabalho do arquiteto de interiores, ele tem essa importância também, assim, sabe? Nesse mundo que a gente está, onde tudo é feito de forma genérica para atingir o maior número de pessoas, para ser tudo na média, para que você possa agradar várias pessoas e vender bastante, o arquitetor de interiores está voltada para esse nicho também, de diferenciar essas coisas que inicialmente foram feitas iguais, sabe? Porque na verdade a família que vai morar e tal é sempre a criação do ninho, assim, né? Do refúgio, de voltar para casa e realmente sentir que aquilo é aquilo que ele gosta, aquilo que tem a ver com o estilo de vida e tal, né? Eu acho que tem... Então esse exemplo da casa é uma dessas, sabe? Acho que a compra de uma casa, ou até o aluguel, aquele negócio de tratar o celular, é uma coisa muito especial para todas as famílias, né? Tipo, essa é a minha casa, então eu quero deixá-la do meu jeito. Isso no ambiente habitacional. No comercial... também, é visível a função, né? Porque, você entra num shopping onde todas as lojas, assim, vamos dizer, um shopping que saiu do zero. Originalmente estava tudo, era o osso ali. Originalmente. Então, todas as salas, todas as lojas são todas iguaizinhas. As fachadas delas são todas iguaizinhas. Cada arquiteto vai entrar naquele espaço ali e vai fazer um ambiente diferente, voltado para a venda daquele produto específico. Então, loja de sapatinho, que mais tem no shopping, né? Então tem lá, 25 lojas de sapatinho dentro do shopping. Mas tem a loja de roupa feminina.
São todas diferentes uma da outra. Cada uma tem uma personalidade. Cada uma vai tentar chegar no cliente de uma forma diferente, né? Isso tudo é mérito da arquitetura de interiores. Só isso que eu queria dizer. Como que se aprende a fazer isso, né? Como se aprende a se chegar nesse grau de detalhamento, nessa escala do usuário, fazer projetos de arquitetura de interiores, né? Errando. É errando Não, que se aprende. uma coisa que eu... Errando muito. Errando muito. E copiando. Bastante também. Bastante também. O que eu acho engraçado é que, sei lá, não tem que pensar muito no processo didático da arquitetura, na faculdade e tudo. Mas a arquitetura de interiores é uma das coisas que se aprende lá pelo meio da faculdade só. Você começa com a escala, tipo, uma escala maior para depois ir para menor, né? Então, lá pelas tantas, eu fui até, eu acho que no final do 3º ano de faculdade só. Eu faltei lambida. todas as aulas, na verdade. Eu nunca tive essa matéria. Eu nunca tive também. Não me ensinaram isso na faculdade. Mas eu devo muito ao que eu aprendi de arquitetura de interiores no estágio, assim. Porra, eu detalhei muito guarda-roupa, muita cozinha no meu estágio. Então, quando eu tava lá na faculdade, né, uma das coisas que faz muito parte da tua formação, que é completamente importante, é o estágio. E eu fiz muito projeto de arquitetura de interiores. Foi no estágio de arquitetura de interiores, inclusive, que eu aprendi a fazer levantamento, né? Ir no lugar, medir, assim, que é muito importante, assim, né? Que é quando você ir na casa, medir os tamanhos dos ambientes, aprender a fazer isso. Aprender que você sempre esquece de tirar uma porra de uma medida que não fecha. Ou sempre. tira as parciais e esquece de tirar a merda da total. Uhum. Até hoje, várias vezes acontece. Mas eu aprendi um pouco na minha formação dessa forma. Eu não tive essa matéria. Como eu acabei trocando de faculdade e tal, acabou que eu pulei essa matéria. Vira casaca. Mas aprendi também muito no estágio, que foi... Mas aí eu faço só uma pequena e leve crítica suave, porque assim, eu não tive, né? Mas a experiência que eu tive, assim, da conversa com os colegas que tiveram aula de arquitetura de interiores, é que acaba sendo muito superficial. Ah, sim, na faculdade é tipo... sabe o que a gente fez? A gente fez o mobiliário de uma casa do MIS. Colocou um monte de cadeira Barcelona. Foi isso mesmo. Pintar uma parede roxo. Isso. Colocar um papel de parede. Colocar aqueles negócios que estão na moda lá, as caixas de feira, assim, no cantinho. Uns pallets. É um patchwork. Mas eu lembro de, assim, no estágio, começar a trabalhar com arquitetura de interiores, entender detalhamento de imóveis, começar a fazer as especificações. Por a faculdade também, apesar de não ter tido aula, mas havia sempre uma pressão muito grande de, tipo, das revistas, o que os professores aconselhavam você a ler, a ir atrás e tal. E tinha um pouco essa negação sobre Casa Cláudia. Uhum. Não que eu esteja valorizando aqui, mas tinha uma supervalorização. Grandes revistas de arquitetura, que tratavam sobre projetos e tal, e deixando a arquitetura interior de lado. Então, acontecia muito no estágio eu menosprezar. Pô, desenhar móvel, isso aqui é fácil, qualquer um faz. É só desenhar aqui, o marceneiro vai lá e se vira, o cara sabe como é que vai fazer e tal. Depois, com o tempo, você vai vendo que não é tão bem assim. Se você quer uma coisa que você especificou do jeito que você quer, tem que estar no desenho, até para provar e poder discutir com o marceneiro depois e tal. Eu não tive aula mesmo, não teve na faculdade lá, sei lá, não davam aula disso. Mas eu lembro também de ir em algumas, acho que foi numa palestra de algum arquiteto conhecido, e ele falou que o arquiteto que está fazendo o projeto de interiores dá um significado para a arquitetura. Então, por exemplo, está fazendo lá o projeto de interiores do Salão Barcelona, ver o que aquela arquitetura queria dizer, para você entrar em consonância com a linguagem do edifício. Pô, como é que você faz isso no apartamento? Sabe, que linguagem. Não tem de onde tirar conceito. Não tem de onde tirar conceito, então, né? Então, depois que você sai da faculdade, na verdade, você vê, até durante estágio, quem começa a fazer estágio, você vai ver que a arquitetura de interiores é o que você mais faz. Eu não tive na faculdade e não fiz estágio em interiores. Eu aprendi, como eu falei lá, errando pra caralho, né? Então, no meu caso, o que aconteceu foi que
depois que eu me formei arquiteto, os primeiros trabalhos que apareceram na minha frente não foram para, pasme, não foi para fazer uma biblioteca, projeto de um aeroporto, sério? hospital, não foi. Foi para fazer a reforminha da arquitetura de interiores e decoração da casa do tio, assim, né? Todo mundo começa por aí, então, daí que veio o choque de realidade. É isso que tem. Então, é engraçado essa ironia. Você não sabe fazer nada, você pouco fez isso, os professores menosprezavam, você menosprezava. É. Mas é uma coisa que tem muito. Então, é engraçado quando você realmente começa a trabalhar com isso e tem esse choque que o Gabriel falou, assim. Não vão te chamar pra fazer uma biblioteca. Não. Vão te chamar pra fazer um banheirinho, vão te chamar pra fazer um lavabo. É. E é muito legal também, assim. Depois que você começa a aprender, ver e enxergar a beleza disso, assim, é muito bacana. Porque realmente é legal. Depois que você vê, assim, no meu caso, assim, depois que eu fiz essa diferenciação da decoração para essa arquitetura interior, assim, sabe? Você começa a ver, não, o meu problema não é que quadro que eu vou pôr ali, é como é que vai ficar esse espaço, né? A arquitetura em qualquer escala é a organização dos espaços, né? Então, se você já tem ali um espaço construído, você vai, dentro daquela limitação, você tem que criar um espaço bacana, agradável, funcional. Mas até só para fazer o gancho com essa transição da faculdade com o mundo real, que é um livro que eu acho que até já citei, vou citar e vou continuar citando, foda-se. Mas é o Cirurgia de Casas, lá, que é do argentino. Mas eu vou citar algo novo. Eu não sei revelador, qual é. Não revelador. lembro. Não, mas é que ele, principalmente, é um livro bom para quem tá saindo da faculdade. Repete aí que eu fiquei falando aí. Cirurgia de Casas. Quem que é o autor? Rodolfo Livingston. Ele dá uma valorizada nessa parte de interiores, que ele gosta muito de trabalhar com reforma. Porque ele considera que o cliente vê como que era o estado antigo e vê como é que ficou o resultado final. Então ele gosta muito de poder trabalhar com isso, assim. Que é um dos primeiros trabalhos que a gente vai fazer, logo que sai da faculdade, que é trabalhar com reforminha, com parte de interiores e tal, mas isso é uma coisa que vai acontecer bastante. Então é um jeito de valorizar, eu achei legal o jeito que ele trata. E a arquitetura de interiores, ela está muito ligada também à execução, né? A arquitetura de interiores, às vezes o arquiteto não fica só na prancheta desenhando, ele vai na marcenaria, ele vai lá na obra. Uma das minhas primeiras experiências, né, quando eu me formei, comecei a trabalhar, eu peguei uma sala para fazer um troço bem... E eu menosprezei o levantamento, de novo, né? E fiz um desenho simples, uma estante, era um negócio bem simples, assim, um rack de TV. E eu tirei a medida errada. Eu peguei umas medidas parciais, fiz uma cagada lá, peguei uma medida não sei o quê, até a janela, e não tirei uma total. Cheguei lá, desenhei, mandei executar, porque era um móvel que não estava necessariamente preso a outra coisa, e ficou uma bosta. Não coube? Ficou desalinhado. Não, coube, mas ele ficou desalinhado de onde eu queria, assim, sabe? Tinha uma outra parede de referência que ficava bonito, a parede do sofá com a parede da frente. Então, tipo, o móvel teria que ter as mesmas coisas. E eu esqueci da cortina, da questão do cortineiro, e daí arrastei tudo pro lado, e ficou uma bosta. Ficou uma merda. A cortina engruviada lá. Não, eu tive que afastar a cortina e tal, e... Ó, desculpa, gente. Tá revelando isso aqui. O cliente, ó. Você tá ouvindo isso? Se você estiver ouvindo isso agora. Não foi de propósito. Depois eu falei que foi um detalhe ali que soltou, que tinha que dar uma soltura no móvel. Era assim mesmo. Que ele pagou pouco. Não pagou nada, nem lembro. Então, foda-se. Na verdade, eu paguei pra ele. Eu paguei. Mas é isso, começa a trabalhar e você começa a cometer essas cagadinhas, assim. Eu trabalhava no escritório que ia fazer a reforma do próprio escritório. Esse foi o meu primeiro projeto. E eu falei, não, mas tranquilo. Aqui O escritório era teu? Não, era um escritório... Que ele trabalhava no que eu escritório. trabalhava. Você trabalhava. Que eu era estagiário virando arquiteto ali. E aí eu falei, não, tranquilo, né? Pô, vou desenhar aqui o móvel, desenhar o mezanino, prover a iluminação e tal. E aí quando você começa, assim, a pensar, a justificar aquilo que você está aplicando, que você começa a entender que não é tão simples. Então, por exemplo, assim, vamos botar a iluminação. Aí você fala assim, bom, então que tipo de lâmpada que tem? Quanto que de lux que precisa para escritório? Aí você fala, porra, nunca pensei nisso. Exatamente. Caralho, que tipo de lâmpada que tem, né? Que tipo de lâmpada? Aí varia de acordo com o tipo de luminária, como é que ela, né, qual que é o grau da lâmpada, como é que isso se distribui no espaço, o que é mais confortável. Aí você vai tentando, pô, mas daí tem cor de lâmpada, tem índice de reprodução de cor.
Cara, o mundo, assim, É. cada especificação que você entra é um universo completamente novo. É. Então, eu lembro de ir em várias lojas de iluminação, chegar lá, e aí uma dica que eu dou é tipo assim, você vai numa loja que você acha que você não vai comprar, e você vai lá e incorpora o ignorante. Que você não sabe, quer dizer, não incorpora, você entra como ignorante. Você aprende lá, Você né? vai lá e aprende. Então você fala assim, isso aqui é uma lâmpada par 20, isso aqui é uma R70, Aí você começa a entender. Aí a dica que eu dou é assim, então, você entendeu o vocabulário. Com esse vocabulário, você vai numa loja que você acha que você vai realmente comprar. Tá. E aí você chega já com, olha, eu gostaria de ver as lâmpadas par 20. Tá, entendi. Você chega com Entendeu? aquelas frases feitas que você aprendeu na primeira. Isso, e daí reproduz. Eu preciso de uma iluminação difusa. Uma coisa Wall mais wash. indireta. Mas é isso, aí você chega no... Porque senão todo mundo, você já denuncia que você é um ignorante. Sabe o que é muito boa isso? Quando você vai pra reunião e você fala assim, aqui nessa parede aqui eu coloquei uma R70 direcionada, e daí o teu cliente manda, mas é melhor que a, sei lá, que a par 30, por exemplo, uma angulação. Daí você trava, assim. Pra caralho. Sim, é melhor. Você aprendeu o nome da lâmpada. Realmente, é uma coisa, o universo de iluminação é tipo... Não, é monstruoso. Assim. Enorme. Agora com esse negócio de LED, eu tô reaprendendo tudo de novo, assim, porque daí o LED entrou outra parada. Eu lembro teve fornecedor que eu falei assim, desenhei o tampo de granito, era uma copa. Daí o cara começa a te ligar. Perguntando. O rodapia, você quer com quanto? A frente, a saia aqui, você... Não, você vai fazer lá uma pia pra cozinha, manda cortar o granito lá e não faz o rebaixo pra pia. Quer dizer, quando o cara Isso. vai esporrar lá pro outro lado. Mas aí você começa a entender, porque daí também é um mundo novo. Porque assim, então vai ser meia esquadrilha. Ou meia esquadrilha, né? Mas é meia esquadrilha, tem um rodapia, por que precisa? Tem que ter o rebaixo da área úmida, tem que ter... Qual que é o tamanho da cuba? Pô, você não definiu a cuba? Se você não definiu, eu não vou conseguir colocar. Como é que eu vou cortar o granito? Como é que eu vou cortar? Qual que é o tamanho da cuba? Onde é que eu pego a cuba? pra saber o tamanho. Então, você logo no começo, você vai ver, vão te enchendo de perguntas. Que você não E sabe. você vai lá cagando Você com não tudo. sabe. Você vai cagando Vai. com Você vai tomando tudo. todas as decisões erradas. Você vai tomando no cu. Direto. Você vai colocar sóculo? Hein? Sim! É tipo, Onde é que eu compro? É tipo o negócio do Sérgio Malandro, né? sim, você na cabine lá. Onde é que eu compro o sóculo? É tudo Não, aleatório. eu vou pôr sim, mas não tô conseguindo encontrar. Onde é que eu compro? O primeiro gesto que eu desenhei foi no estágio aí no forro, assim, né? E o cara me ligou depois e falou assim, de quanto que é o cortineiro? E eu, tipo, fiquei muda no telefone, assim, por... Tipo assim, 2 ou 1000, né? não tinha nem ideia do que ele tava falando, assim. Então, eu vou ver aqui, porque você era estagiária, né? Vou ver aqui com a arquiteta ainda, daí depois te aviso. Com forro de gesso também. No meu dia que me perguntaram, o gesseiro perguntou, é com tabica ou sem tabica? que esse índio tá falando, né? Nossa, o povo é muito Tabica, burro, né? velho. Mas daí você fala assim, como é que você faz? É isso que eu falo. Porra, essa Como é que o boa pessoal tá pra fazendo tudo. aí, Como né? é que você Normalmente, como é que você faz? Não. Conta bica. Fechou, velho. Manda essa É como você porra. vai, assim, o que você acha? Pô, o cara... Primeiro, o cara se sente importante, né? Ele acha que você é humildão lá de perguntar a opinião dele. Ele não sabe que, na verdade, você é um ignorante, né? Ele tá te ensinando ali o negócio. Mas você é o técnico, né? o O técnico, cara, você é o doutor, né? O engenheiro. O engenheiro. Promovido, né? Promovido a engenheiro. Até hoje eu aprendo umas coisas novas, gente. Não, então, é isso que é fascinante. Olha que bonito que é esse mundo, né? Todo dia a gente aprende mais. Mas assim, você tem uma necessidade muito grande no começo de, tipo, entender vários mundos, porque cada fornecedor que você vai tratar é um mundo novo que você precisa entender, de vocabulário, de especificação e tal. E não é simplesmente, tipo, faz aí, porque tem uma responsabilidade tua, tem uma responsabilidade em relação ao que você aprovou com o cliente. Aquilo que você também pensou e que você gostaria que tivesse sido executado. Porque depois também, é uma coisa que você vai perceber que é o seguinte, no primeiro projeto você vai fazer de qualquer jeito. Especifica, é isso aí, cara. Não, manda ver. E vai ganhar uma graninha com isso. Daí você vê que o segundo também pode fazer de qualquer jeito. Bem-vindo ao mundo! Não, Já é exatamente o na contrário. verdade, ao Não. contrário. Você vai É, ao ver que no contrário. teu primeiro projeto, você vai ver assim, caralho, como isso aqui ficou ruim. O
né, porque o cliente às vezes vai questionar, ou você mesmo vai fazer essa tua autoavaliação. Você vai falar assim, porra, mas a Rei comentou, porra, mas aqui eu queria que ficasse alinhado. O queria significa o quê? Pô, tinha que ter especificado, ou tinha que ter, pô, tentar, né, pensado sobre isso. Então, a escolha de cor, ou a escolha da luminária, ou a escolha da dobradiça, qualquer coisa, você vai começar a entender que, puta, quanto mais você especificar, mais certeza você tem do resultado final, né? Uma coisa que eu dou de dica, que até hoje às vezes acontece na correria, é corte. Às vezes você quer economizar na porra do corte, que você tá ali na correria do dia a dia, tal, você faz um corte, faz outro. Cara, tem que fazer a porra do corte, que tem coisa que você só vê no corte. Se o troço tá passando embaixo do outro troço, como é que tá a viga, não sei o quê. Você coloca um armáriozinho por cima de uma viga pra disfarçar. E daí você fica economizando o desenho porque tá ali, tá resolvido, fez o SketchUp, fez o SketchUpzinho, fez o layout, fez um cortezinho. Cara, dá merda. Principalmente quando você tá trabalhando, que é o que a gente mais faz hoje em dia, espaços muito restritos, que tudo tem que ser racionalizado, você coloca um armáriozinho ali pra aproveitar. Não dá pra economizar corte, cara. Corte é chato de fazer, mas importantíssimo, assim. Agora você corta tudo. Corta tudo. Um corte a cada 1 metro, assim. O Kazu, ele tem um livro de erros, né? Pra ficar deprimido. Né? Isso também é uma boa dica. Acho que pra mim O não cara funcionar. ele tem dia que ele tá meio feliz demais, assim, ele vai pegar o livrinho dele lá. Como é que é teu livrinho, Kazu? Não, é um Excel hoje. Um Excel. Porra, que moderno. Porque deu acesso no Dropbox em qualquer lugar do mundo. Que bom, Cagadas né? do Kazu. Assim. Cagadas pelo mundo. Tipo, eu acho isso tipo, muito engraçado. Tipo, ele coloca todos os erros lá pra ficar... Não, é que assim, não aconteceram situações tão extremas, né? Por enquanto. Acho que uma hora acontece. Não, as que aconteceram ele não anota daí. Não. Eu faço questão de esquecer. Mas pequenos detalhes que eu falo assim, se eu tivesse, tipo, esse do sofá com o cortineiro. Cara, isso é uma coisa que no primeiro aconteceu. Eu falei assim, caralho, que filha da puta. Como é que eu fui esquecer, né? Da porra da cortina. Aí você, beleza. Outra aconteceu lá de você tá fazendo a cozinha e daí tinha uma porta superior basculante. E a porra do puxador da janela lá não era embutido, então ele saía pra fora 2, 3 centímetros. Pegou por meio centímetro na porta. E aí você, não abria a porra da porta basculante. Eu fiz isso meio que recentemente. Eu eu coloquei uma coifa na frente de uma porta basculante. Então. Então, assim, aí você fala assim, bom, caso mais do que você Não, mas sabe que errar, você tem que aprender com os erros. não, né? eu coloco... Errado não. Agora, a porra de todos os cortes que eu faço faço a projeção das portas abertas. Isso, exato. Todas. Cara, porque até os que visivelmente eu sei que tá certo, mas eu criei essa maldita mania de ficar desenhando tudo, assim, pra ver se alguma hora vai aparecer uma outra coisa que eu não pensei ainda. Que vai dar Mas merda. é exatamente, porque a gente menosprezava o desenho e aí você começa a entender que pra ele fazer sentido e dar certo, você tem que começar a ele ficar mais complexo, né? Tipo... Não, você pega os desenhos de projeto de imobiliário hoje lá do escritório, é tipo, 8 pranchas pra fazer um troço de 20 metros quadrados, assim, sabe? Exato. Tipo, 9 pranchas só de detalhamento de imobiliário contínuo, assim. Mas você faz mais o desenho pra evitar cagadas, porque você sabe que se você esquecer de um corte, cara, vai dar merda, você esqueceu da viga, você esqueceu não sei o que e tal. Errei, vai errando, vai aprendendo na raça mesmo. Esse eu acho que é o jeito que tem. E participando da obra também, né? De estar lá. Você pega e faz o projeto, tem que você pegar na mão de cada fornecedor, mais do que você falar, não só você falar o que você quer de resultado daquele projeto ali, é os caras te mostrarem umas coisas que você não pensou ali, sabe? Quando você vai com todo mundo ali, vamos lá fazer, Isso. vamos lá medir, vamos lá orçar, o cara começa a apontar, mas você viu que o piso tá com problema, que eu não vou conseguir colocar meu piso aqui. Então, tipo, é esse olhar que os fornecedores te passam e você vai aprendendo, né? Porque daí algumas dicas você já vai incorporando isso dentro dos próximos projetos. Também, né? Daí você já fala, daí você já chega malandrão pro próximo cara, né? É o vocabulário. É o vocabulário. Vocabulário. Será que o piso tá bom? Então, o primeiro cara que vai fazer o orçamento, ele te passa tudo, né? Os próximos, você... Não, mas assim, um outro erro comum que acontece também, Acontece. que é o seguinte, você... Ontem eu fui ali... Acontece todo dia, isso é fascinante. A tua lista sempre aumenta todo dia. Mas você comprou o sofá. Porra, um sofá grande pra família. E na hora de entregar o sofá não entra na porra do elevador. Pega pela janela, né?
Aí você vai daí pela você tá lá escada. no Daí não vai. 17º andar. A minha, nunca aconteceu isso comigo, mas a minha solução sempre é manda pela janela. Sim, e daí quem que paga daí? Pô, é o cliente, né? Só que você não falou isso pra ele, né? Você pagou 6 mil reais no sofá, aí você vai pagar mais 2 pra sabia que içar era a porra no prédio. Aí você fala pra loja. Você tinha que ter ido lá ver, meu filho. Mas assim, se eu pensar, na verdade, são quantos detalhes que tem na hora de você resolver. Porque assim, esse é um detalhe, é difícil você lembrar. E outro, assim, por exemplo, você faz uma mesa que tenha 80 por 80, só que acaba que a altura também, sei lá, tem 80, alguma coisa assim. Cara, isso não vai passar na porta. Pois é. Entendeu? De jeito nenhum. Assim. De jeito nenhum. Então, assim, você ou vai ter que tentar tirar a porta, então existem várias questõezinhas assim que tem que se ligar, né? Então, Eu já ouvi um caso aí também de um conhecido e tal, um amigo. Na verdade, a porta era até grande, uma porta de 20, só que ela era pivotante. Ou Pivotante. Pivotante. Pivota. Então, mas daí o vão livre dela, tipo, de fato, por causa da questão do eixo, era só 80. Então a gente olhou, a porta é 20. vai. A gente não, a pessoa. O que eu quero dizer é o seguinte, que a gente precisa ter experiência. Quanto mais experiência a gente tiver, melhores arquitetos talvez um dia nós Sejamos, olha só. Só que a experiência, eu digo assim, você consegue tirar mais proveito assim. Se você vai fazer um projeto de um restaurante, quanto mais restaurantes você já tenha ido na sua vida, em diferentes tipos de restaurantes, talvez você consiga desenvolver um projeto melhor. Se você já trabalhou dentro de uma cozinha de um restaurante, já foi garçom, talvez você consiga desenvolver. Tem coisas, particularidades que talvez não vão estar em nenhum manual, mas que você observou e fez a tua avaliação daquilo. Então, eu acho que também em casa, um pouco que você pode aproveitar, também é um pouco isso, assim. Se você é um cara cozinhar, como é que funciona, é legal ter uma cozinha americana, é legal, mas na hora que você faz uma fritura, Pestei a casa toda. que não é tão legal. Então, assim, são pequenas coisas que você vai entendendo. Por exemplo, passar roupa nas mini lavanderias que fazem hoje, se você é a pessoa que vai passar roupa, você vai entender que tua tábua de passar, você não quer ela presa no armário, Puta, isso é dentro foda. do que nem tá na casa cor lá embutida. Cara, você quer uma tábua solta que você vai tirar de lá e vai botar na frente da TV pra passar roupa. Exatamente. Então, assim, acho que isso vai te ajudando de alguma maneira a pensar melhor nos projetos. Tá, então já acho que provou bastante que o quão importante é você estar envolvido com a arquitetura de interiores e como a arquitetura de interiores é importante em relação à arquitetura geral da edificação. Essa complementação que a gente já mencionou, né, no começo do programa, falando, né, que, na verdade, reflete a arquitetura em geral e importância com a vida das pessoas. E que, assim, só um complemento que pode tanto potencializar uma arquitetura quanto também estragar, né? Mas ela tem uma, assim, consegue tirar proveito muito da arquitetura e transformar aquilo num espaço ainda mais agradável, mais, sei lá, funcional, etc. E o prédio em si, a arquitetura em si vazia, acaba que não tem muito sentido, né? Só a casca, salvo raros específicos usos, assim, tipo um ponto de ônibus, enfim. Mas, tipo, só a casca, ela não permite o uso das pessoas, Sim, né? sim. Então, a arquitetura de interiores, ela é o que dá a vida A vida, olha que bonito. É a vida. que dá a vida pros ambientes, né? Considerando que é foda pra caralho, a arquitetura de interiores é massa pra cacete. Eu acho que é massa pra cacete, e o que eu mais gosto de tudo isso é que eu consigo estar em todas as etapas do processo. Desde quando o cliente surge com o problema, que a gente senta na prancheta, desenha, faz a reunião, o cara aprova, fala com os fornecedores, faz as escolhas dos materiais, acompanha a obra, entrega, tá na mão, assim, sabe? Uhum. Tira foto. Então, isso é uma das coisas que eu mais gosto nesse tipo de projeto, assim. E que é interessante porque você também, que é uma coisa que me agrada muito, é essa velocidade e a velocidade de você poder se avaliar. Então você consegue fazer o projeto, fazer a obra, entregar e ao mesmo tempo você já, putz, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui não ficou bom, eu errei aqui, e aí no próximo projeto. Enfim, tem uma dinâmica um pouco mais rápida na execução do aprendizado, eu acho. Assim, a evolução é muito diferente, né? Eu fico vendo, tipo, a vida útil de um projeto de prédio no escritório, a gente tá falando de 12 meses ou mais até. Nesse tempo, circula no escritório quantos projetos interiores, né? Ao mesmo tempo, né? Quantas vivências que você tem daquilo. Aí esse projeto ainda vai ser aprovado, aí vai construir.
né, a mais 1 ou 2 anos para construir esse... E aí para você ter um feedback em relação àquilo e tal. Não que eu estou dizendo que você é assim, no escritório você vai trabalhar com vários tipos de coisas, mas essa particularidade do interiores me agrada. A velocidade, né, do processo é legal. Não, eu acho bacana a escala da arquitetura de interiores, assim, menor. Eu acho que dá uma mudança, assim, no cérebro. Você passa meses em cima de um prédio, trabalhando com a implantação de um edifício lá, não sei o quê. É que lá no escritório a gente tem muito pouca demanda, assim, da arquitetura de interiores, assim. Então, quando aparece, é uma coisa que parece que dá uma mudada, assim, de ares, assim, sabe? Fala, pô, uma novidade, um troço diferente. Então, pra mim, assim, tem muito esse negócio, assim, de ser como é uma coisa que tem pouco, quando aparece tipo, é muito intrigante, assim, vamos fazer, então, aí vai nas lojas de revestimento, que revestimento eu vou pôr? Mas é que Então, vai atrás. para o escritório, para o amadurecimento do escritório, eu vejo o quão importante é você ter essa diversidade de projetos, assim, sabe? Você não se afastar muito das coisas, você está sempre pensando em várias escalas, né? Então, você está lá projetando, seja lá, um edifício de apartamentos, você está pensando na escala da cozinhazinha, da sala também. Então, isso mantém a tua cabeça mais aberta para soluções, assim. E entender, porque, por exemplo, na arquitetura de interiores, você entende o valor de 5 centímetros, né? Ou às vezes até menos. Mas e isso, como te influencia na hora de projetar uma casa, um edifício. Porque você já está entendendo aquilo, pô, uma profundidade de armário, quanto que eu preciso mínima, o tamanho de um rack, o tamanho do sofá. E daí você sabe qual que é o tamanho do quarto, qual que é o tamanho da Isso, sala. Como é que qual que é a dimensão do quarto? Você precisa jogar o mobiliário ali também, né? Então, Exatamente. Daí você sabe qual que é o tamanho da sala, qual que é o tamanho do quarto, daí você sabe qual é o tamanho da casa, aí você sabe qual é o tamanho do terreno. Eu acho que, principalmente para quem tá saindo da faculdade, assim, não tem tanta vivência, porra, é uma escola muito legal. E o cliente, quando ele chega para você vai pegar um cliente corporativo lá. O cara vai falar assim, eu preciso de 50 pessoas trabalhando nesse ambiente. Você não vai falar assim, eu quero 500 metros quadrados, eu quero 250 metros quadrados. Você que vai chegar com isso para ele. Então, Tô vendo uma sala para alugar e eu quero colocar 50 pessoas dentro da sala, cabe? E aí? Daí você tem que saber pegar a mesinha, que tamanho que é uma mesinha? Como é que essas pessoas vão trabalhar? Qual que é essa relação? Então, esse vai e volta, né, do pequenininho pro grandão é espetacular, assim, uma das coisas que torna a nossa profissão mais interessante. Outra coisa que eu gosto também, em função da escala, você consegue ter um domínio quase que completo do projeto. Muitas reuniões com os fornecedores, eu vou lembrar exatamente a medida da parede, qual que é a medida do móvel que eu especifiquei. Então, assim, você consegue ter o controle quase que completo, lógico que depende do tamanho do interiores, mas das medidas, das proporções, do quantitativo. Então é uma coisa que é sempre muito palpável, assim, você consegue ter controle, assim. E principalmente quando a gente sai da faculdade, fala assim, quanto vai custar para fazer a casa, quanto vai custar para executar um prédio. Você não tem ideia, né? E interiores é uma coisa que você, mesmo que com certo dificuldade e ainda perdendo bastante tempo, mas você consegue quantificar as coisas. Bom, quanto custa um drywall, você consegue ter orçar, quanto custa o forro, quanto custa tinta, o piso. Então você consegue ir indo atrás desses elementos mais fácil, assim. E isso é importante porque uma das primeiras coisas que o teu cliente te pergunta é quanto que vai custar. E ninguém sabe isso logo de cara, não se desespere. A gente até hoje ainda... Depende. Quem não sabe. A dica é a seguinte. Quer pagar quanto? Devolve a pergunta. Quanto dinheiro você tem? Vai gastar tudo. Me dá, isso é do Cazu, né? Me dá teu dinheiro que eu resolvo. Não, eu que fiz isso. É você, é verdade. Foi o Gabriel. O meu, ele simplesmente acabou de... O meu não. Mas isso também, assim, nada a ver, mas tudo a ver. Porque, querendo ou não, você é um arquiteto, você é um cara que todo mundo, tipo, espera que saiba, que tá passando dicas verdades e que faz muito sentido aquilo que você tá falando e tal. E eu lembro que, assim, no começo eu sempre voltava com uma sensação do tipo, caralho, quanta merda que eu tô falando. Quantas coisas que eu tô falando que eu não necessariamente tinha certeza, assim, né? O importante é você parecer que tem certeza. Era um pouco isso, mas nem, assim, é um pouco meio... Porque você começa a entrar num mundo que você não tem ideia, aí você começa, tipo, meio que a falar... Merda. Merda. Então...
E aí por isso que você tem que correr atrás rápido. Pra desdizer a merda que você Desdizer a falou. Não, mas é incrível que você... Eu, no caso, fiquei 6 anos na faculdade, né? Caralho, reprovou? Tadinha. Não, uma conhecida minha ficou 6 anos na faculdade. E ela acha impressionante como você sai ainda sem saber porra nenhuma. Assim, sabe? O cara vai me perguntar. E aí, coloca o gesso ou o drywall? E eu, até aquele ponto, não sabia que existia Que eram duas coisas. gesso ou drywall. Aham. Sabe? Tipo, chamei tudo de gesso. Tipo gesso. Gesso no forro. Foi disso. Só que não é, né? Mas é isso aí, é difícil, é complexo e tem que entender. Não é simplificar as coisas. E por isso que eu até fiz a piada da Casa Cláudia, Arquitetura e Construção, mas você começa que você precisa ler também essas revistas. Não tô Sim. dizendo que você precisa deixar de ler a Suma, El Croquis, etc, etc. Só pra dizer que eu sei o nome das revistas. Tomos. Ficar muito estereotipado. Ai, Cazu só faz interiores. Não, eu faço várias coisas grandes. Mas. Esse negócio de reafirmar o escritório deu muito. Deu muito certo. Você faz muito interiores. Né? Não, faço várias coisas. Mas você ali, querendo ou não, tem algumas dicas de escolhas, de especificação e tal. E de exemplos, porque você também não sabe se aquilo vai ficar bom ou não, tipo, Bonito, se dá certo. E aquilo vai servindo como referências. Assim. Eu concordo bastante com isso. Eu, durante a faculdade, eu li muito esse tipo de revista, assim, acho que foi bem útil. Porque assim, eu explorando mais, mas, por exemplo, na hora de especificar um MDF, aí você fala assim, tá, MDF. E quando você sabe o tamanho da chapa, por exemplo, você vai entender que tem um certo limite o teu móvel. Onde que vai dar emenda? Vai ter uma emenda. Ou você desenha a emenda, ou você escolhe, que realmente vai ter uma emenda. Então, vou paginar essa emenda, vou colocar um friso. Mas como que eu descobri isso? Porque um belo dia, eu vi feio também, mas um belo dia um marceneiro abençoado me ligou e falou, onde é que você quer que eu faça a divisa da chapa? Não, pega uma inteira de 10 metros. Caguei, eu não quero saber. Como assim, divisa da chapa? Não, meu irmão, não tem divisa não. Porra, o marceneiro quer dividir Você a porra me da chapa, arranja- quer economizar agora. Preguiçoso do caralho. Me arranja uma chapa de 10 metros. Mas exatamente. E também tem porque daí você vai programar, né, a junção e tal. Então, quantos painéis, ou até o sentido do veio, mas você quer que ele fique no sentido vertical, você quer que ele fique no sentido horizontal, e isso determina também como é que vai ser a divisão da chapa. Então, assim, são detalhes que você vai começando a entender, que você fala assim, porra, você já começa a se programar para evitar que tenha erros durante a obra, né? Também isso reflete no custo, né? Porque, por exemplo, Exatamente. TX branco, que é o MDF branco, é o mais barato da paróquia, né? Todo mundo usa, é baratinho. A partir do momento que você coloca, não, mas só pra economizar, eu vou colocar um detalhezinho colorido. Cara, um detalhezinho colorido... É uma chapa nova. É uma chapa nova, então já coloca algumas coisas pra você aproveitar a porra da chapa inteira, né? Então isso é a vida que ensina também. Também o marceneiro que fala, né? Cara, o universo da marcenaria é fantástico, né? O cara, tipo, mas daí você faz um friso lá. Daí você colocou um friso de 3 centímetros. Não tem friso de 3 centímetros, porque a fresa lá não faz porra de 3 centímetros. Então não é tão fantástico. Mas é que... Fantástico seria se você pudesse fazer tudo. Qualquer coisa. Você vai aprendendo essas coisas, tamanho de chapa, né, espessura e tal. Isso é uma coisa que eu sempre tentei acompanhar, que era o custo. Mas é entender o valor das coisas. Então eu sempre assim, tem o piso laminado, tem o aglomerado, e tem o HDF, e tem o piso... Então, é tudo papel. Então o que eu fazia o seguinte, eu pegava e fazia assim, eu enumerava, esse é o piso de melhor qualidade, esse é o segundo de melhor, esse é o terceiro, esse é o quarto. E do lado eu colocava, tipo, preço. Então esse aqui também... Tabelinha do custo-benefício. Então só que eu ia fazendo isso com vários materiais, por exemplo. Cazu é japonês. Né? Nossa, japonês, galera. Não. Sabe? Não, sabe? Não precisa tudo isso. Aliás, eu tenho essa pasta até, eu posso... Compartilha junto com os erros do Cazu. Todo mundo quer saber. Não, é pra completar, então... Acho que devia fazer um podcast só de erros do Cazu. Não acha? Eu acho ótimo. Não, e uma coisa que acontece frequente também é o seguinte, você não tem certeza das dimensões. Muito frequente. Quanto tem uma cama queen size? Renata, ele tá perguntando pra você. Não, por exemplo, assim, você não tem certeza das medidas, das dimensões. Qual que é a altura que deve ter uma bancada de cozinha? Tá. Não precisa responder. Tá ok. Não precisa responder. Tá.
mas você não tem certeza. É quanto? 80? 88? 90? 1 metro? Qual será? Tá? Então, o que você vai... como é que é o começo? Você começa a medir tudo. Então, você chega ali na tua cozinha e fala, olha, essa aqui tem essa medida. Tá. 90. Aí... Então, assim, tem o Essa Neufer, medida. que é um padrão de Então, eu tenho uma medidas. dica de livro aí, então. Porque tem uma que é Neufer? só... Não, não é o Acho que eles já Neufer. conhecem. Não é o Neufer. Tem um que é dimensionamento para espaços internos, específico de interiores, assim, sabe? Que é um verdinho bem bom. Eu vou colocar aqui No post. no post aqui do... Você começa a ler em revista, ou começa a pesquisar, ou medir as coisas, e essas medidas daqui a pouco você esquece. Porque você tá ali naquele projeto. Passou 2, 3 meses, tipo, é uma coisa que você não usou, você já não tem certeza. Então, aí eu comecei a escrever algumas coisas. E isso, no começo, você tem a treino o tempo todo. Tipo, quanto que tem a porta de armário, qual que é a profundidade, quanto que tem a altura da cozinha. O armário superior, eu tenho em que altura, e aqui profundidade. Tipo, aí você começa... Depois você vai incorporando essas medidas. Mas no começo você não tem certeza. Qual que é o tamanho ideal para uma mesa de jantar, o tamanho do sofá, cabe 2 ou 3 pessoas, não sei o quê. Então você começa a ter essas medidas, assim. Eu acho que o melhor jeito é você poder começar a usar e medir e tal. Galera procura tudo na internet, cara. Tá do lado. Aliás, inclusive, ele tá na bancada de trabalho dele, ele quer saber quanto tem uma bancada de trabalho, ele procura na internet. Tá, mas essa não é uma dica. A treina é melhor, cara. Não tem nada que... Porque é visual ali a medida, né? Na hora você vê o tanto, assim. Eu sempre faço isso, assim, tipo, tá ali, falar, vou deixar aqui 40. Você abre, sabe, você dá aquela... Mesmo que você faça no ar, assim, sabe? Você coloca uma mão da outra pra ver mais ou menos uns 40 centímetros pra você dar aquela... Dá. Acho que 40 tá Dá um bom. parâmetro 35? Dá uma, cara. Ou você começa a tirar. Às vezes você não tem treino, começa a tirar medidas com o próprio corpo. Exatamente. Então, por exemplo, eu sei que 1 metro é do meu ombro aqui até o meu braço esticado. Se eu quero saber, por exemplo. Você falou isso. Não, por exemplo, se eu quero saber quanto que é 20 centímetros, eu sei que é o tamanho do meu palmo. Qual é o nome daquele negócio que você assopra e sai o dardo, né? Tabica? Zarabatana. Isso. Quase tabica. Zarabatana. Imagina.